1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circuncioso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Lá no versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu vou repetir esse versículo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão e o urso tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei ele pela barba e o feri, o matei. Oh glória! Teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circuncioso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e as dos ursos, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Fecha os teus olhos, Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco de forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos. Davi já estava no acampamento, já estava sabendo o que estava acontecendo, e de repente o coração dele começou a arder em Deus, porque tinha alguém desafiando todo o exército de Israel. Mas não só o exército, estava desafiando a divindade que Israel adorava. E Davi, ele tinha sido ungido lá atrás. E Davi, além disso tudo, ele andava com Deus. E como ele andava com Deus e viu que um Golias, um gigante, estava afrontando não só o exército, mas a Deus, irmãos, aquilo dentro de Davi foi impulsionado. Oh glória! Sabe por quê? Quem carrega uma unção é impulsionado a fazer alguma coisa para Deus. Você tem que entender que Davi, como carregava uma unção, era a unção de Davi projetando ele para derrotar um inimigo. Toda unção que Deus te dá vai ser para alguma coisa ser realizada. A Bíblia nos fala que a unção, ela despedaça, ela não liberta, ela despedaça o jugo. Você tem noção? Levanta a mão, porque é uma unção de Deus na tua vida, para despedaçar qualquer tipo de jugo que vem contra você. Davi então entendia isso, e a Bíblia nos fala, e eu quero trazer essa revelação para você entender. 1 Samuel 17, 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Presta atenção numa coisa: quem era Davi para Saul? Ninguém. Quem era Davi para o exército de Israel? Ninguém. Quem era Davi para os irmãos? Ninguém. Quem era Davi para o pai, porque ele foi o último a ser chamado? Ninguém. Só que Deus vai levantar os ninguém, irmão. Oh meu Deus, Deus está levantando os ninguém aí. Quem é esse? Da onde que você é? O que está acontecendo? Quem é essa pessoa que está carregando uma mensagem de Deus que eu nunca vi? Os anônimos, ungido pelo Senhor. Você presta atenção que o que chamou a atenção de Saul, falou: Saul, tem um menino aí, que ele falou uma coisa que mexeu comigo, e eu gostaria de trazer para você o que ele falou. O que ele falou? Estava escrito 1 Samuel 17, 26. Quem é, pois,
esse incircuncioso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Isso chegou no ouvido de Saul. Como é que é? Fala de novo o que ele falou. Ele mandou perguntar para o exército de Israel: quem é esse incircuncioso que está afrontando Deus vivo? Naquele momento, irmãos, presta atenção, o Espírito do Senhor testifica na hora. E Saul, como ele foi ungido e também tinha o Espírito de Deus, ele falou: chama esse menino aí agora. Ele é o único da nação que colocou algo em praxe. O quê? Ele olhou a aliança, porque todo o exército de Israel era obrigado a ter aliança com Deus. Todo o exército de Israel era circuncidado. Quando Davi chega então e fala: quem é esse incircuncioso? Automaticamente, olha, meu Deus do céu, Saul entendeu que Davi estava falando: Golias não tem aliança, o povo de Israel tem aliança, e quem tem aliança com Deus, ele já é vitorioso. É a voz de Deus falando com Saul, era a resposta de Deus para Saul, e Saul entendeu, oh glória, meu Deus, que ele tinha aliança com Deus, o povo de Israel tinha aliança com Deus. E quando você tem aliança, você não precisa temer. É o seu escudo de broquel, meu querido. Nenhuma seta que voe de dia vai pegar em você, nem mortandade alguma que assola meu dia, nem trevas que ande na maior escuridão do inferno te atingirá, porque o Senhor está contigo. Levanta a mão, recebe de Deus fortalecimento. Irmãos, presta atenção. Olha que coisa linda. A segunda coisa que chamou a atenção de Saul foi o seguinte: quem é esse? 1 Samuel, versículo 17 e 26. Olha só que coisa linda. Quem é esse incircuncioso filisteu? De cara, está mexendo com a aliança. E quem fez aliança conosco não mora aqui, mora no céu. Ele é dono de tudo. Quem é esse? A segunda coisa, para afrontar o exército do Deus vivo. Naquele momento, Davi quis mostrar para Saul: o exército nunca foi seu, o exército é do Deus vivo. O exército nunca foi seu, Saul. Você está temendo porque você pensa que é seu, mas se você entender que é de Deus, você não precisa temer. Aleluia. Você sabe que é interessante, algo que chamou no coração de Saul: o exército do Deus vivo. Todos os deuses que os filisteus eles adoravam eram mortos. O único Deus que era vivo era o de Israel. Quem diz amém está entendendo o que Deus está falando? Então você presta atenção, que Deus vai levantar pessoas que falem em nome do Deus vivo. Você crê? Deus vai te levantar para falar em nome do Deus vivo. E Deus vai te dar tanta autoridade que você vai falar: assim diz o Senhor, o Deus vivo que eu sirvo, recebe de Deus o teu milagre. Você vai ser ousado na fé. Aleluia. Presta atenção que a Bíblia nos fala, 1 Samuel 17:34, acompanha aí. 1 Samuel 17:34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão e o urso tomou o cordeiro de um rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha só que interessante. Quando Davi fala que ele vai na peleja, mesmo ter chamado a atenção de Saul, os olhos de Saul ainda estavam fechados, porque ele viu um moço
Um ninguém chegando agora, falando que vai lá matar Golias. Golias campeão de guerra e ninguém ia. Quem é esse Davi? Ele tem treinamento, tem alguma coisa? Não, não é. Aí Davi começa a contar a historinha. Saúl, deixa eu te contar uma história anônima, e Deus me permite contar, não para me gabar, mas porque aconteceu comigo. Eu estava no pasto, rebanhando as ovelhinhas do meu pai. Chegou lá um metido de um urso, pegou a ovelha e já colocou na boca. Eu fui lá nele, tirei da boca e matei ele. Veio o leão com as patinhas, eu fui lá, peguei a minha pata e pá nele. Ou seja, se Deus me livrou dos animais mais perigosos que o homem corre, Deus vai me livrar desses gigantes também. Você sabe o que Davi estava falando? Eu tenho uma experiência com Deus, que Deus me livrou da morte mais de 2 vezes, e eu quero falar para você, que você também precisa olhar lá para trás, nos livramentos que Deus te deu, para você entender que esse problema não vai te matar. Oh meu Deus! Você tem experiência com Deus, e você sobreviveu. Oh, Rabondei, Ramandui. Você sabe o que Davi estava falando? Eu sou uma pessoa simples, Saul. Ninguém quer fazer o que eu faço, ficar lá no meio do campo, dormindo, vigiando as ovelhas. As ovelhas é um bicho que eu vou te contar, bobo demais. Mas eu estou lá, vigiando as ovelhinhas do meu pai. Tem vezes que meu pai até esquece que tem filho, eu estou lá. Mas eu fico lá, porque eu tenho uma ordem do meu pai: vigia as ovelhinhas. Vigia as ovelhinhas. O que Davi estava falando é o seguinte: eu sou uma pessoa simples, mas se mexer com as ovelhas do meu pai, eu parto para cima. Ninguém pega as ovelhas do meu pai, ninguém vai fazer nada contra as ovelhas do meu pai, mesmo que custe a minha vida, porque eu estou debaixo de uma ordem, de uma unção de Deus. Irmão, você não sabe o que Deus está falando? É que Deus estava falando para Davi e para Saul entender. Deus vai fazer coisas pequenas na sua vida, sim. E essas coisas pequenas é que vai movimentar as coisas grandes. O que Deus está falando para mim e para você é que você é simples. Talvez você não tenha um treinamento militar como as pessoas, não tem voz, eloquência, não tem vocabulário, não tem diploma, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem nome, mas tem Deus, irmão. Então você tem tudo. Deus vai pegar coisas pequenas da sua vida para movimentar coisas grandes. Isso tudo para aperfeiçoar, sabe o que? A precisão dele. Deus vai aperfeiçoar. Presta atenção, porque Davi falou que ia derrotar o gigante. Primeiro, Davi olhou a situação. Ele não olhou a batalha, ele olhou Golias. Ele não olhou a guerra, ele olhou Golias. Ele não queria saber quem era o general de Golias, ele queria saber quem era Golias, porque era o Golias que estava afrontando. Pode vir 10 Golias, vai ser os 10 vai ficar morto, porque afrontou a Deus, não vai ficar barato. Quem diz amém? Presta atenção que Davi tinha uma coisa que você precisa ter: prioridade. Ele já entregou o recado do pai, já levou o pão para os oficiais, podia estar voltado. Não, agora a prioridade mudou. Deus me deu uma outra prioridade. Eu tenho que matar esse gigante aí. Isso é eu que tenho que fazer. Não é meus irmãos, não é o general. É eu que tenho que fazer. Porque eu coloquei no meu coração uma prioridade: esse gigante vai morrer. Você sabe por que a sua vida às vezes é uma bagunça? Porque você não coloca prioridade. Quem diz amém? E Deus está mexendo com muita prioridade de muita gente hoje. Deus vai começar a mexer com pessoas, com cada prioridade da sua vida. Aí você vai falar: pai, eu não posso deixar disso. Deus só vai deixar, porque agora está na minha mão. Quem está entendendo diz amém. Tem lugares, irmãos, que a sua razão não vai entrar, só a sua fé vai entrar. Porque ela não tem alcance que a mão de Deus tem. E se você ficar muito com a razão, pensando que é dessa forma, dessa maneira, com números, com quantidade, com recurso do homem, você nunca vai entrar em alguns lugares.
Mas se Deus falou, pode ir lá entrar que eu estou contigo, você pode estar sem nada, você vai estar com tudo que vai estar com Ele. Quem diz amém? Outra coisa que Davi fez, 1 Samuel 17:37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. O que Davi fez? Ele profetizou a derrota do gigante, irmão. O seu problema, ele começa a ser resolvido quando você já profetiza a vitória sobre ele. E eu quero profetizar que a partir de hoje a sua vida vai mudar, porque você já está profetizando a tua vitória sobre esse problema. Eu tenho que trazer uma revelação de Deus aqui. Uma revelação de Deus, irmãos. Você precisa deixar dentro de você as palavras de Deus. Que palavras? Palavras de afirmação que Deus já te deu. Quando você usa as palavras que Deus já te deu, que são palavras de afirmação, você sabe o que acontece? Essas palavras ficam imprimidas no seu espírito. E quando Deus te coloca em ambientes, quando Deus te coloca em situações, aí você vê o cenário, todo mundo fala, e agora? Só um minutinho. Salmo 23 para você aqui. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Quem está entendendo diz amém. Eu usei as minhas palavras? Não, eu usei as palavras de Deus. E eu quero ver quem vai contra as palavras de Deus. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe por que você está patinando no gelo? Você está usando as suas palavras. É sempre as suas palavras. Começa a usar as palavras de Deus. Começa a orar, como a gente está fazendo aqui de madrugada, orar em cima da palavra de Deus. Se Deus não faz alguma coisa, porque Ele vela pela sua palavra. Ei, meu Deus! Você sabe o que é interessante, irmãos? Davi tinha uma coisa linda. Davi tinha fé. Oh, meu Deus! Ele já tinha profetizado que o gigante ia morrer. Ele já tinha falado que Deus ia fazer. Ele já estava pronto para ir. Oh, meu pai! Sabe por quê, irmãos? Davi tinha fé, porque fé você não sente. Fé você sabe. Quando eu tenho fé, eu preciso sentir para ter fé. Isso não é fé. O que é fé? Eu já sei. Mas você não está vendo? Exatamente por isso. É aquilo que eu não vejo, mas Deus falou que vai fazer e vai fazer. Tem coisa que Deus não vai falar para você fazer, mas como você é um soldado de Deus, tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai começando a fumegar dentro de você, e você fala, peraí, deixa eu profetizar nesse lugar, eu preciso de ver milagre nesse lugar, e você, com a autoridade da palavra de Deus, meu irmão, o milagre vai brotar sobre a tua vida. Presta atenção, 1 Samuel, versículo 37, ou melhor, versículo 17, 34. Isso aqui, irmãos, agora, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Que isso aqui é, para mim, pode ser a maior revelação de Deus nessa palavra agora. Está escrito, 1 Samuel 17, 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão, um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Você sabe o que Davi estava falando para Saul? Eu não sou guerreiro, eu não sou militar, eu não tenho estratégia, eu sou simples, mas eu carrego uma unção. Eu sou só um pastorzinho de ovelha. Mas como você é uma pessoa tão simples, o pastorzinho de ovelha vai lá acabar com o gigante? É simplesmente, irmãos, é porque Davi, ele era
um homem de uma coisa só. Ele servia a Deus e ponto final. Você vai entender. Davi entendeu tanto essa situação de ser um homem de uma coisa só, ser um homem de dar prioridade em uma coisa só, que quando ele foi crescendo com Deus, ele deixou alguns ensinamentos para nós, que nós às vezes nós esquecemos. E olha que está escrito no Salmo 27, versículo 4: uma coisa peço ao Senhor, e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi pediu duas coisas, Davi pediu três coisas, Davi pediu resolução dos problemas dele? Não, Davi falou o seguinte: uma coisa só eu te peço, Senhor, só uma, e eu vou buscar até conseguir. Davi era homem de uma coisa só, ele priorizava respirar o Espírito de Deus. Quando Davi cai, ele fala: Pai, faça tudo comigo, só não tira de mim o teu Espírito. Presta atenção que agora Jesus chega e assina embaixo o que Davi faz. Olha só o que acontece em Lucas capítulo 10, 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu vou repetir para você. Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, assim diz o Jesus, ou mesmo uma só coisa. O que? Maria me priorizou. Você sabe o que Jesus está falando? Seja mulher de uma coisa só, priorize primeiro uma coisa só, e se você priorizar e buscar primeiro o reino, todas as demais coisas. Por que as coisas não estão vindo para você, querido? Você prioriza tudo de menos o reino do céu. Está na hora de priorizar, oh glória, aonde você vai morar. Levanta a tua mão, você que está entendendo. Precisamos ser homens e mulheres que priorize o reino de Deus. Se eu me tornar um homem de uma coisa só, todas as outras coisas encontrarão lugar delas na minha vida. Se eu sou um homem de uma coisa só, a prioridade vai me ensinar e vai dizer para mim o que sobrou, se é importante ou não. Eu vou repetir isso aqui para você guardar no seu coração. Se você for um homem e uma mulher de uma coisa só, e priorizar isso, essa prioridade vai te ensinar, aleluia, o que sobrou para você, se é importante ou não. E quantas pessoas gastando tempo e energia com aquilo que não é importante. Então presta atenção. Então eu e você devemos ser um homem não de muitas coisas, mas de uma coisa só, priorizar Deus. Para encerrar, meu querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe o que Satanás está fazendo? Satanás não quer tirar você da igreja.
E nem que você desvie. Ele quer te atolar de prioridades que não tem a ver com o reino do céu. Nós estamos roucos aqui, irmãos, mas priorizamos as coisas mais importantes. Quando você entende que aquilo que Deus te entregou é maior do que viver com Ele, tem uma coisa errada com sua mente. Porque Deus não vai te entregar nada pesado, porque Ele já sabe o quanto você consegue carregar, o quanto você pode fazer, até onde você consegue ir. Leve e momentânea a nossa tribulação. Presta atenção, que quando eu priorizo algo em Deus, eu aprendo a descansar em Deus. Você presta atenção que descansar em Deus não é procrastinar, deixa para lá, não é, querido. Procrastinar é uma coisa diferente. Quando eu começo a descansar em Deus, eu acho meu lugar dentro dele. Eu acho meu lugar dentro dele. E você tem que entender que o descanso não é só um dia. O descanso é uma pessoa. É por isso que as pessoas estão tão cansadas emocionalmente. Como assim, pastor? O descanso não é só um dia, o descanso é uma pessoa. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O seu descanso não está num dia nem horas. O seu descanso está em mim. Eu que vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Fica de pé em nome de Jesus. Você sabe por que Davi falou que ia derrotar o gigante? Porque ele descansou a alma dele no eterno. Ele descansou a alma dele em Deus, irmãos. Ele priorizou a vontade de Deus na vida dele. E por causa disso ele salvou a família dele. Por causa disso ele salvou a nação toda. Por causa disso, querido, Deus livrou Israel. Oh, meu Deus! Deus vai fazer coisas grandes na tua vida hoje. Deus quer que você priorize o reino. Priorize dentro de você, querido. Priorize as coisas de Deus dentro de você. Priorize a palavra, priorize o jejum, priorize a busca, priorize aquilo que você é em Deus. Tua presença me sustenta.